Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à live de quinta da Aquaculture Brasil, onde toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, a gente entrevista um convidado especial, um especialista na área de aquicultura ou tecnologia do pescado. Bom, e essa live a gente também disponibiliza posteriormente no YouTube, no nosso canal, tá? E também agora uma novidade, né, da semana passada, que acho que vocês já estão sabendo, as lives também estão disponíveis no Spotify, tá? Então, queria agradecer aí a presença de todos. Dentro de instantes, o nosso convidado, o professor Dr. Rodolfo Luiz Petersen, já estará conosco. Enquanto isso, gostaria de agradecer a todos. Ana Carolina já está presente, Diego. Vamos ver se o Rodolfo já chegou. Bacana, já está aqui, então vamos chamá-lo. Obrigado, pessoal, pela presença. André Muniz Afonso, boa noite, obrigado. Grande Rodolfo, boa noite. Boa noite, Giovanni. Prazer, cara. Tudo bem, meu amigo? Que prazer, o prazer é nosso. E aí, meu irmão? Cara, obrigado, tá, por ter aceito o nosso convite, esse desafio aí da gente falar de um tema que eu acho que é super relevante para a aquicultura brasileira, especialmente para a carcinicultura marinha. E eu sei que, pela nossa amizade de um longo tempo, né, conheço o teu trabalho, o teu currículo, enfim, e eu sei que hoje aqui nessa noite a gente está diante de um dos grandes especialistas do Brasil nessa temática. Então, é uma honra contar com a tua presença. A gente já está recebendo aqui uma série de perguntas, tá? E eu vou rapidamente só abrir, Rodolfo, para um boa noite teu, assim, se quiser falar alguma coisa de início, tá? A palavra aí tá contigo. Não, só te quero agradecer o convite, né? A gente torce muito pela Aquaculture Brasil, desde o início que acompanhei toda a tua criação de tudo isso, todo o teu trabalho, teu talento, né? E bom, eu sempre um prazer, tu sabe que eu gosto muito de você, hemos trabalhado juntos no Laboratório Estaleirinho, e bom, cara, estamos aqui para tentar opinar um pouco que a gente sabe, né? Bacana. Bom, uma das grandes especialidades desse meu amigo, professor Dr. Rodolfo Luiz Petersen, da Universidade Federal do Paraná, é a maturação de camarões marinhos nativos, né? O Rodolfo é um baita do especialista em camarões nativos, brasileiros, rosa, branco. Trabalhou muitos anos com maturação, né, em laboratório, enfim. E uma pergunta inicial, assim, Rodolfo, hoje seria muito difícil a gente pensar em produzir as nossas espécies nativas de camarões marinhos? Quer dizer, o melhoramento, a genética do Vanamei, ela está muito avançada. O Vanamei que já, talvez o selvagem já seja superior aos nossos selvagens, né? Mas quer dizer, hoje as linhagens que se trabalha tá muito à frente. Seria uma utopia pensar em produzir camarões nativos, que foi um dos teus primeiros trabalhos com a apicultura? Cara, eu acho que essa época romântica das espécies nativas já ficou décadas no atraso, né? Principalmente na área de carcinicultura, que temos um frango marítimo, né, que é o Lithopinos vanamei. Então, todos los que están acompañando aquí, que trabajaron con especies nativas, tanto en la reproducción como en la engorda, saben las dificultades, das limitações, né? Então, poderíamos falar várias limitações de conversão, de crescimento, de adensamento, de reprodução, até que de reprodução não tem tantas diferenças, né? Mas principalmente na área de engorda tem muitas diferenças. Reprodução também tem. Mas passando para a tua pergunta sobre o melhoramento genético das espécies nativas, eu me canso de falar que para fazer melhoramento genético, uma coisa, digamos, essencial é você ter um controle total do processo reprodutivo. E isso vai para peixe como vai para camarão, certo?
Então você tem um controle total. A gente já trabalhou em redes de pesquisa, que depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso, de robalo, todas as espécies marinhas. Vamos para o camarão, então, exclusivamente o camarão. Tem que ter um controle total, então a eficiência de reprodução do banamei é muito alta, né? Não foi na sua época, tudo bem, quando o Equador trabalhava com larvas silvestres, não foi, mas ele já tinha uma tendência, né? É tecnologia, é tudo. Você tem que, de repente, formar famílias. Não sei, de repente, eu não vejo, não acho assim, não é que não ache viável, não acho o porquê, porque já temos 25 anos de Litopinos banamei, iniciar uma história. Qual é a justificativa? Só para finalizar tua pergunta, eu me lembro na época que trabalhei com a Aquatec, em 2003, com Ana Carolina, e a gente ficou viajando com isso, né, com fazer uma linha pink, a gente lhe chamava. Eu cheguei a Paranaíba, e não te estou falando nem sequer quando a gente trabalhava no LSM, na final da década, início da década 90, 91. Te estou falando já em 2003. A justificativas eram preço do mercado internacional, que era um camarão rosa, que se tu pegas, porque tudo aqui é negócio, né? A agricultura é negócio, então tu pegas ali uns centavos a mais em um preço, em grandes tonelagens, né? Porque tem essa história do custo-benefício. Mas assim, hoje foi uma viagem naquele momento, nunca a empresa levou isso para adiante, né? O Enox estava fazendo testes, né, com camarões rosas no Nordeste naquela época, e como um ressurgimento que ficou ali. E já ficou ali faz muito tempo. Então, várias vezes. Perfeito, perfeito. Então a gente aterriza no Vanamei. Aliás, 80% do camarão marinho produzido no mundo é Vanamei, né? Então, eu acho que os números também justificam um pouco desse início aí da nossa conversa. Bom, Gringo, a gente tem muita coisa para falar da área de genética, de melhoramento, mas vamos lá. Eu acho que, até pela questão já da presença da Ana Carolina aí acompanhando, a Ana Carolina é proprietária da Aquatec, né, que é um dos grandes laboratórios do país. Tu teve um momento na tua vida que tu trabalhou lá, né, junto com a Ana, já após as primeiras enfermidades do Brasil, digamos assim, né? Foi depois da NIM, já tinha nuca branca também aqui no Sul. Poderia falar um pouquinho do teu trabalho nessa época? Quais que eram os principais objetivos? Não te entendi bem a pergunta, porque misturaste um pouquinho quando trabalhei, foi breve, pero foi intenso na Aquatec, e não te cheguei a pegar bem a pergunta. Tá. Então, era para falar do teu trabalho na Aquatec, assim, qual foi o objetivo da tua contratação, já que acho que dessa época para frente, os laboratórios já começavam a pensar em linhagens, naquela questão da resistência, dos SPF. Então, qual que era a ideia do teu trabalho na Aquatec naquele momento, no Nordeste do país, digamos assim? Eu, assim, foi indiretamente que eu cheguei na Aquatec, não foi uma ideia minha, né, de ir para a Aquatec. Tudo começou quando, depois da introdução do banamei no sul do Brasil, né, e prévio a isso, né, qual foi meu interesse por genética? Porque eu não venho de uma escola de melhoramento genético. Na área da agronomia, você já você se forma em engenheiro agrônomo e já vem na graduação com genética, melhoramento genético, faz mestrado, doutorado ou não, vai a uma grande empresa de genética de porcos ou de lo que for, e já entra nessa indústria de melhoramento genético e você é totalmente formado na área de melhoramento genético. Certo? Eu não, eu sou um biólogo, né, que terminei fazendo mestrado na aquicultura, que trabalhei muito com reprodução, e que aconteceu? Eu consegui enxergar, batendo com a história das espécies nativas, a variabilidade de resultados. Eu ficava doido com isso, né? Capturávamos chimiche em uma época, capturávamos em outra, era outro resultado da agricultura, e eu não me
Decía, no, así no está, era siempre estar pisando en ovos, siempre, nunca prevendo un resultado, ¿no? Era totalmente diferente. E aí foi como, até por trabalhar em reprodução, que você falou, terminei fazendo um mestrado com inseminação artificial, e os papers da época, todos justificavam inseminação artificial para programa de melhoramento genético, porque não existiam, prácticamente não existiam. Te estou falando en la década del 90, que tenía el Oceanic Institute con John Moss y el primer programa de mejoramiento genético americano, primeros papers, ¿no? Y no había papers de genética, de respuesta a la selección, y todo el mundo de la genética en la acuicultura, de camarón principalmente. Tenía un poco de salmón. Y no quiero te la hacerte muy longa, pero para llegar a Coatec yo precisaba medio que te dar esta previa. ¿Estás entendendo? Y ahí, ¿qué acontece? Ahí introducimos el Banamey, bueno, yo ya estaba con la cabeza con la genética, introducimos el Banamey en Santa Catarina, y de onde? Da Venezuela. Y la Venezuela en la época era la rainha do crecimiento, só que todo el mundo falaba de susceptibilidad a doenças da Venezuela. Y aquí a gente no tinha doenças, estaba todo el mundo brincando. ¿Certo? Y ahí a Venezuela, y con el miedo de... Sí, había doenças. Entonces Santa Catarina, que tenía todo un programa de ese movimiento, con un miedo de traer doenças do norte, alguna que otra doença do nordeste, trouxe de Venezuela. Yo me lembro que yo fui a Orcílio Luis a pegar los náucleos, que vinham da Venezuela para a primeira introdução em Santa Catarina. Que bacana. Então, aí... Digo, só para ficar mais clara, a escolha pela Venezuela... Já que tinha Equador, enfim, Peru, qual foi o principal motivo de escolher Nápoles da Venezuela para introduzir pela primeira vez em Santa Catarina? Era controle sanitário. Controle sanitário. E não, nós aqui, falar de crescimento, não. Estamos falando se era viável, se era um sonho de que se existia a possibilidade de cultivar banamey em Santa Catarina. E no Brasil, no Nordeste, não estava muito avançado tampoco na época. Sim. E aí a gente trouxe, né? Trouxe por que trouxe? Porque Borges, da Fazenda Paranaguá, ele terminou quebrando com paulenses e trouxe umas larvas do Nordeste para a fazenda, cultivou mais ou menos, né? Estamos fugindo um pouco da genética, certo? Pero, não, mas tá ótimo, tá ótimo. Tá, tu me contou, las cultivou e deu um ciclo bom assim, dijimos, tá, a gente vendia larvas para ele, né? E para projeto de repovoamento. E o Andreata, o professor Opidio, e todos nós tínhamos um espírito de produzir larvas, né? De aportar, de trabalhar, não eram papers, eram algum milhão, né? que era o que você vibrava na época, né? Então, o que acontece? E aí, bom, então trouxemos a Venezuela por um problema de controle sanitário que aparentemente era... Só que era meio susceptível, né? Ela era meio fresca, por assim dizer. Então eram os mesmos princípios. Estou falando daquele ano 97 com muita coisa que continuamos discutindo aí agora, de crescimento, de resistência. Né? Ela continua a mesma história, só que muito diferente. Aí me empecei a envolver com a genética. Foi ali que me... E, bueno, como cheguei a Coatec, que foi a tua pergunta original, foi porque, bom, também enjoei de Labattán, sabe, dessa história da produção no laboratório, e resolvi chutar o balde, né, e tentar fazer um doutorado. Eu estava com o perfil, os coordenadores do laboratório tinham um perfil para mim, para produção, mas eu tinha, assim, uma coisa que me batia de fazer doutorado, para crescer pessoalmente e por gosto, né, da história. Por as duas coisas, não por uma só. E foi um doutorado bem aplicado, então? Foi bem aplicado. Tá, e o doutorado, aí, bueno, todo o rolo ali, bom, não vou entrar em detalhes do rolo pessoal e do rolo ali no momento, mas assim, eu estava a fim de sair fora, então, entrei em contato com Maria Ibarra, do Signor, no México, estava assim, quase que indo para o México, mas dependia de uma bolsa de CNPq, aquela história toda de los doutorandos, né, que hay que viver de alguma coisa.
y hubo un simposio de acuicultura aquí en Florianópolis, donde fue convidado Pedro Galetti, e o Pedro Galetti era o assessor da Aquatec na área genética, porque a Aquatec começou com um programa assessorado por Aquaforce, né, a grande empresa de genética mundial, e depois, por custo-benefício, por estratégias da empresa, resolveu, né, dar uma continuidade com o Dr. Pedro Galetti. Ele me convida, porque vê que eu tinha um potencial só técnico, né, era um grupo que ele estava formando, e me convida para fazer o doutorado, e bom, terminei ficando aqui para São Carlos, com o apoio do LCM, que agradeço muito toda a minha vida, vou agradecer, que executamos a parte experimental, que era seleção individual, seleção, um desenho experimental, e eu tentei, naquela época era resistência ao oxigênio. Hoje, imagina hoje, com a história de los superintensivos, né? A resistência ao oxigênio. Então era a linha de oxigênio, a linha de crescimento, e eu ficava por períodos, porque também estava em São Carlos, na Iacuchi, e botava 300 juveniles em uma caixa de isopor, deixava que caísse o oxigênio para menos de zero, certo? E aí caía para menos de zero, começavam a bater as botas, aos poucos, quando? Se eu botava 300, se eu queria uma determinada pressão de seleção, quando ficassem, pero tinha que morrer, não ficar meio tonto, porque eles se fazem os tontos e depois recuperam. Tinha que morrer mesmo, que esse é um fato que acontece no viveiro, né? Eles boiam, depois não sei o que, e não morre toda a população. Mas aí, por efeito do tempo, morria. Quando ficava o 25%, ele levava para o reprodutor. Marcava com elastômero e levava para o reprodutor. Seleção mais individual. Certo? Perfeito. E fizemos, a conclusão disso é que realmente não havia ganhos genéticos, né? A resistência ao oxigênio tem uma heredabilidade baixíssima. Então, similar à resistência a doenças, não conseguis ver uma... Bom, então, aí que aconteceu? Quando depois, aí o Galetti, eu fui para São Carlos para treinar a parte de biologia molecular um ano, porque o acordo com o Pedro foi, eu vou ficar um ano fazendo a disciplina, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que agilizar, não posso ficar em São Carlos 4 anos fazendo doutorado. Eu estava no pique de tentar trabalhar um programa, né? E ele me ofereceu, e junto com a Ana Carolina, deu a possibilidade de eu ir a trabalhar em loco, né? Lá na Aquatec, aí rolou, foi um ano ali, que eu paralelamente fazia doutorado e trabalhamos junto com a Ana ali, e foi muito interessante, e aprendimos muito, eu aprendi muito, né? Viajamos, e bom, abria um monte de história para contar, certo? Mas é assim que eu cheguei na Aquatec, não foi que eu tive um convite direto da Aquatec por ser geneticista. O geneticista, no momento, era meu orientador de doutorado, certo? Perfeito. Gringo, deixa eu fazer um gancho nessa questão que tu falou da heredabilidade baixa para tolerância ao oxigênio, a baixos níveis de oxigênio, e aí tu emendou já dizendo que isso é similar para as doenças. Bom, heredabilidade para doenças virais como mancha branca, teoricamente, é baixa. Logo, programas de melhoramento que visam resistência por esse caminho são discutíveis. A gente conversava sobre isso há 15 anos atrás. Como é que está essa história hoje? Mudou um pouco o entendimento, a compreensão a respeito disso? Ou a herdabilidade é baixa ainda, ponto, não vale a pena, o caminho não é esse? Agora a gente já entra na temática de linhagem, enfim, de caminhos para o melhoramento. Então, Giovanni, assim, cada pergunta leva um pouco a uma determinada história, certo? Uma determinada história cronológica, né? Porque se vamos a falar diretamente disso, já temos que pular alguns aspectos interessantes, né? Então, a estima não vamos a falar tecnicamente o que é a heredabilidade, essas coisas, porque não vamos tentar ser objetivos, ir à pergunta mais concreta, né? Mas o fato, o que significa ter uma heredabilidade baixa, que você seleciona e não tem respostas, certo? Por quê? Porque o efeito ambiental é maior que o efeito genético, certo? E isso continua até hoje, né? Então, assim, só para ficar bem claro, assim, para quem nunca ouviu esse conceito,
né, tá ouvindo pela primeira vez. Se eu tenho um evento de mortalidade num viveiro de camarão enorme, que morreu todos, sobrou ali 10 quilos, tem camarões vivos ali. Eu peguei esse camarão, ele tá vivo, ele é um candidato a reprodutor, mas não quer dizer que os filhos desse camarão serão resistentes à mancha branca, porque de repente Não, ele ficou vivo pelo ambiente, pelo acaso, e não porque ele é resistente. no, acaso no, porque fue mal alimentado no transcurso do cultivo, porque hubo quedas de oxígeno que estresaron ele, porque a través de la queda de oxígeno veio una bacteriose, una vibriosis que então é todo um combo ali, é todo um combo, certo? Tem uma questão de quantificação viral, então é todo um combo. Não quer dizer que não possa ser interessante. A gente já junto trabalhamos no Estalerino junto com uma empresa, Conceito Azul, por exemplo, que digamos, digamos, el princípio dela era desafiar, porque tú me estás diciendo, no quiere ser que esos camarões sobreviventes, né, tengan un potencial de resistencia, ok? Agora, o desafio, ele pode criar uma seleção. Só que nesse caso que você falou, esse desafio, ele é muito aleatório, é um viveiro de 4 hectáreas que pode ter acontecido muita coisa. E esse é outro dos problemas. O desafio é outro problema. Além da heredabilidade baixa, porque você pode ter heredabilidade baixa, certo? Pero você ter uma elevadíssima pressão de seleção. E aí que estamos entrando em um tema muito técnico, né? Que não pode virar uma aula, eu acho, né? Pero existe uma fórmula geral, certo? Da genética, uma forma assim, universal, que é a resposta a uma determinada seleção depende da heredabilidade, né? E da pressão de seleção. Quanto você pressione essa população. O que significa pressionar? A percentagem de selecionados. Está entendendo? Bom, mas estamos entrando em uma história que fica muito técnica, meio chata, e esse é o problema da genética. Que é difícil de entender, e isto é o mais fácil do mundo, muita gente aqui está entendendo o que estou falando, pero não é assim tão simples assim. E aí, o Matheus comentou a aula de melhoramento genético ao vivo. Matheus que é teu aluno, né? Inclusive. Sim, os alunos são um desastre. Eu me mato para tentar lhes explicar tudo isto e não entendem, não adianta. Eles não entendem o gringo. Estou ruim com o professor. Mas indo não à parte mais filosófica, mas essa interação entre empresa geneticista ou empresa... ontem, por exemplo, anteontem, eu entrei em um webinar, né, que é um geneticista espanhol, né, ele deu uma palestra para um grupo de empresários equatorianos, certo? E, meu Deus, certo? Ele deu uma palestra, se tem alguém que viu a palestra aqui, né, por aí a Ana viu a palestra, ele fez uma palestra assim que tinha que entender bastante de genética para entender ele. Ele está achando, a gente acha que o empresário está entendendo, se está entendendo alguma que outra coisa, mas essa distância não é fácil, né? E esse é um ponto assim da relação entre os departamentos de genética e as empresas, é um ponto a considerar. Porque tem, não caso por aí da Ana Carolina, que vem há muito tempo e que vem estudando junto, mas sim o caso de empresas que querem entrar na genética, que têm interesse na genética. Mas me perdi um pouquinho, Giovanni. Tu me falaste da resistência. Ok. Sim, mas eu queria chegar nessa questão assim, ó, dos caminhos para o produtor brasileiro. Por exemplo, a carcinicultura brasileira, ela é notadamente em sistema aberto, ainda, tá?
Umas estimativas recentes aí falam que a gente já tem aí 80 hectares em estufas no Nordeste, tá? Então, bom, tem Camanor, tem outros projetos, mas 99% é sistema convencional, onde a convivência com os vírus e com as doenças, enfim, é imprescindível. Então, a gente tem caminhos. Que larva o produtor ele pode optar, ou o laboratório, que material genético que ele tem para optar. Camarões que já estão resistentes a esse ambiente, aí a gente volta para o que a gente discutiu. Ou as linhas SPF, aí também emendando uma outra pergunta, por que o SPF ainda não deu certo no Brasil, ou não vingou, ou não tem demanda? Parece, para a situação atual, parece um pouco óbvia a resposta até. Eu queria que falasse um pouquinho disso, a tomada de decisão do produtor, Rodolfo, frente aos desafios que ele tem. Vamos à atualidade, ou vamos a esse tipo de pergunta e depois... Depende do tamanho do teu bolso, Giovanni. Depende de quanto você quer gastar, qual é o custo-benefício, certo? É isso. Então, o caminho dos sistemas... hoje, o que acontece? Hoje temos 3 caminhos. O modelo que foi optado por Equador, tá? Liderado por meu mestre, João Rocha, né? Que ele tuvimos um período em 2017 2018, quando o Equador entrou na história da genética de camarão. Tuvimos um período que rolaram unos talleres, as empresas estavam loucas por investir, então rolaram uma série de coisas que graças a Deus fui convidado, e estava João Rocha, Thomas Schitterli, uma série de gente que estava vendo o que você me está perguntando, e Equador optou por el caminho da seleção individual. Não todo Equador, mas o que está dando certo hoje, porque também me está falando de hoje. Hoje Equador optou de ter uma taxa de crescimento de 0,9 por semana a 1,7 por semana, 1,8 por semana. Y bastante generalizado, en un sistema extensivo. Entonces, tenemos que tener la conciencia de también, eso es muy básico, la genética. ¿Para dónde? ¿Para quién? ¿Para qué sistema? Un sistema extensivo hasta 15 por metro. Entonces, vamos a compararlo medio con Brasil, todo bien. Y principalmente con los problemas de white spot, NIMI, todo, los viveros no están siendo cultivados mucho más de 20, 25, 30, 15, 20, ¿cierto? Tirando bioflocos, que aí já é outra história. Bioflocos ou sistemas intensivos, mixotróficos, ou o que for. Mas assim, então temos o caminho do Equador e o caminho que foi um modelo implantado por João na empresa Texcumar, né? É o caminho da seleção de reprodutores diretamente no sistema comercial. Los cultivos comerciales você seleciona en tamaño de despesca. Y ahí vienen todos los conceptos de la genética, que ahí está lo difícil de hacer una live en 1 hora y tengo que explicar, pero para quien más o menos conoce. Entonces, ¿cuál es su problema de la selección individual? Es controlar endogamia, por ejemplo. Entonces, él cría una serie de códigos en los puntos de selección, a medida que va seleccionando, cría códigos y va haciendo un rastreamiento de esos reproductores y controla la endogamia y la variabilidad genética como un todo a través de cruces. Entonces, sería mucho para explicar, pero más o menos es eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que se precisa? Se precisa también un laboratorio con una infraestructura grande, ¿no? Para tener un número significativo de animales na maduração, mas depende. La empresa Texcumar, por ejemplo, él atiende 4, es un consorcio grande, son 13 asociados al programa, y la empresa tiene 4 áreas de maduración, 30 tiene, y tienen 4 líneas diferentes para diferentes asociados de diferentes. Es como decir, bueno, aquí está la línea Parnaíba, la línea Pernambuco y la línea Sur, sei lá, por decir alguna cosa. Y no, por decir, no, eso es el caso de ellos. Y ellos hacen todo un rastreamiento y se utilizan técnicas estadísticas de mejoramiento, donde John ajusta los datos de medias en forma de efectos fixos, que se llaman, como diferentes razones, la densidad es más parecida, mas básicamente ese es su camino. Ok? Perfeito. E o segundo? São 3 caminhos possíveis. 3 caminhos, ok.
esse é um caminho. O segundo caminho digamos, você ter um maior nível de investimento, né? E em vez de fazer tudo essa parafernália, digamos, de estrutura, o primeiro caminho é o menos custo. Você são os programas menos que têm menos custos de tanto de implementação como de execução. O segundo caminho que foi liderado por una empresa, por Franklin Pérez, que es un ecuatoriano que trabajó en un SENAIM, que fue doctorado y que se especializó en biología molecular, entiende acuicultura, y él montó una empresa privada junto con un australiano. ¿Para qué? Para hacer testes de Whitespot, HINV, hacer testes viróticos y también utilizar una tecnología de microsatélites para você asignar paternidade através de marcadores moleculares. Então, você pode asignar. Então, você não precisa formar 500 famílias, sabe, e cultivá-las separadamente, como é o sistema tradicional de formação de famílias, que é o que faz a GeneArt. Faz 100, 200, X famílias por ano divididas em lotes. Você cultiva até um tamanho de marcação física. Você marca fisicamente, coloca em um ambiente comum para estimar o valor genético da família, dos indivíduos e aí por diante. Isto aqui com marcadores moleculares, você pode asignar a família, né? E você pode controlar a endogamia, você, através de distâncias genéticas, né? Você pode fazer cruzamentos e ir tendo que eu não gosto muito de nombrar empresas, mas eu também tive uma certa aproximação com ela, assim como estamos falando da Aquatec, que é o que está fazendo hoje a Potiguar. Né? Tá. Esse outro nível. Então, exemplos mundiais desse tipo de estratégia aí, ou no Brasil, então, ok, Potiporã. Potiporã. Também, o princípio é mais ou menos similar em selecionar. Não, mas o OneLab, é que passa que são grandes. Ya viraron, que eso con Franklin y lo discutíamos, y con John lo discutíamos en el 2007, estamos hablando ahora del 2020, y ellos viraron grandes empresas. La OneLab no está en Brasil, está en varios locales del mundo. Entonces, John también está en varios locales del mundo con varios tipos de programas. Entonces está, a OneLab está en la China, en México, está en varios locales, está mas assim, requer grandes investimentos. E o que acontece? Grandes investimentos de custo, de custeio. Ok? Então, se você tem dinheiro, você tem uma grande empresa, se você quer investir, certo? Você pode entrar nessa segunda linha, por exemplo. Né? Agora, os resultados que estamos vendo são similares. Sim. Ahí que está, los resultados son similares. Então, não quero falar nem mal nem bem de uno. Aparte, hoje sou um professor da universidade que eu posso falar, né, porque não estou casado com ninguém. Então, sim, eu posso falar com honestidade profissional o que eu acho. Os resultados são similares. Inclusive, sempre discutimos, às vezes, com um, com o outro, com o próprio Sean, né, que eu sou o que tenho mais aproximação. Y los resultados vienen indicando resultados similares. Gringo, e a terceira estratégia, a certificação sanitária, não? También la época da Conceito Azul. A Conceito Azul, con relación a resistência, era outro, era até intelectualmente interessante. Tiveram algunos resultados positivos na Potiporá con relación al IMNB, né? Que la idea era una presión de selección encima de las familias, formaban 20 familias por mes, inmensa, de grandes desafíos virales, ¿cierto? ¿Para qué? Para encontrar aquellos genes de baja frecuencia que tengan un efecto importante en la resistencia. Depende cuánto você, né, parece un microscopio, si você busca, procura los genes, así la presión es, voy a pegar un aumento de microscopio electrónico, la encontré, ¿entendiste? Voy a separar esos animales y los voy a criar. Y tuvieron un momento que la larva con ese sistema teve. Entonces, tem toda una historia que podríamos estar días hablando aquí, que teve algún momento. Inclusive, y entonces, así, pero ¿qué es lo que yo quería hablar? Vira
uma fábrica de PCRs. O sea, vira una industria de PCR. Esa línea 2, la línea 2 vira una industria de PCRs. Y muchas veces los investimentos son muy altos y a veces, ¿cierto? Y a veces, al ser muy altos hay esa dinámica que no tienen sustentabilidad, no tienen continuidad en un tiempo. Eu fiquei sabendo agora, por exemplo, a WineLab saiu da China, então a empresa sai daqui, entra para lá. Uma hora a empresa diz, não, para de gastar tanto dinheiro nisso, e então não tem E a genética precisa uma sustentabilidade temporal. O show na Tescumar está desde 2009 até hoje, e deu certo. Não sei se me estás entendendo. Sim, então, tá, então é assim, é uma estratégia de negócios, tanto para quem está oferecendo serviço, como para quem está... Eu não vou falar quem foi, mas assim, com relação a isso, ficou muito claro. O cara não pode, ele não pode ser o médico e o farmacêutico, certo? O sea, eu te dou esta linha, mas te dou este remédio. Parece a OMS e toda a loucura de agora, né? Porque é um combo de... Mas assim... são estratégias interessantes. Eu acho que eu trabalhei muito com microsatélites e principalmente, só para finalizar, tem uma parte interessante, o uso de marcador molecular microsatélite, que você pode... Bom, já me estou metendo na parte técnica que vamos rolar. A terceira parte. É a que está rolando mais ou menos agora com relação al potencial da genômica, da seleção genômica. Também prepara o bolso. Certo? A própria Tescumar, estou falando muito da empresa, mas está tudo bem também. Eu acho que merecem. Não sei. Não, mas são as empresas que fazem esse programa de melhoramento genético, né, provavelmente. Então, tem que falar. Tem um monte de empresas, mas é lá que eu tenho... até naquela... tive na Tescumar, conheço a Tescumar, conheço o dono da Tescumar, então, sei lá, você tem informações e coisas, existem outras, né? Mas, inclusive, o programa... O programa hoje... Desculpa, o programa hoje da Tescumar está incluindo, está começando a fazer uns testes, aquele programa... Massal, individual, está começando a fazer vai iniciar este ano algunos testes con las herramientas genómicas. Entonces, este tercer paso sería usar, que estamos hablando de resistencia, tú me estás hablando de resistencia, tiene que estar claro, porque una cosa es resistencia, otra cosa es crecimiento. ¿Ok? Y ahí que vamos, que cuando yo te falei toda la historia de Ecuador, de la línea de John Rocha, na realidade não era para resistência, era para crescimento. Entendeste? Ou seja, eu comecei a falar um pouco das linhas que estão acontecendo hoje, né? Mas me perdi um pouco em la história exclusivamente da resistência. A linha equatoriana é para crescimento, só que eles, o trabalho de resistência, fizeram aleatoriamente no passado. Por isso é uma larva resistente. É uma larva robusta, porque eles tiveram uma pressão de seleção tão alta antes de começar os programas de seleção que eles conseguiram fixar, né, uma estrutura genética nas populações equatorianas que já eram robustas e já eram resistentes. Depois começaram com a seleção. E isso é o que a gente não sabe aqui, se vai acontecer. Parece que estão entendidos. Tá. Falando sobre isso, é uma boa, talvez, importar material do Equador? Sí, bueno, pero ahí entramos la historia del control sanitario, ¿no? Importar material siempre es un riesgo. Digamos, reciente, ahora estoy sabiendo que hay una serie de intenciones, inclusive eso es público, ¿no? En un grupo de Bioflocos Brasil, tú debes estar al tanto que até salió que la ministra ya estaba casi liberando una serie de importaciones de material genético no Brasil. Então, eu fiquei meio interessado intelectualmente por ser da área, né? E fiquei interessado e tentei correr atrás de que empresas, né? E de onde,
né? Aí havia solicitações de importação. Eu, assim, é um risco, eu acho que, pero trabalhando tecnicamente correto, com boas quarentenas e tudo, se é preciso, aí que se é preciso, se a indústria como um todo, através de suas associações, através de seus pontos de discussão, acha que é interessante, né? Eu não sou contra as introduções. Esse é o grande problema. O que buscaria, Rodolfo? O que a gente está buscando? Assim, é um camarão que já foi melhorado há muito mais tempo do que o nosso. Quer dizer, o que a gente está querendo trazer? É resistência mesmo à enfermidade, à mancha branca? É maior crescimento? É uma situação melhor para os sistemas hoje que são ainda similares aos equatorianos com relação à densidade? É importar para quê? O que vem com esse pacote? Mas aí que está, esse era meu interesse de ter uma ideia de onde vinha. Então, até de repente, a Ana me está vendo agora, entrei em contato com a Ana, me sugeriu entrar em contato com o presidente da Associação de Camarões do Rio Grande do Norte, entrei em contato, mas ele não... tentei mandar um WhatsApp para Itamar Rocha para ver se era... Eu, assim, perguntando se isso era litigioso ou não, ou seja, se era sigiloso, não? Se é sigiloso das empresas, tudo bem. Se não é sigiloso, até para entender isso, mas é simples. O que se está buscando é um grupo como a Camanor, que investiu fortuna em cultivos intensivos, está buscando máximo crescimento. Então, está inspirando, tem parte da CIPI Tailândia, ou CIPI Indonésia, não sei bem qual é, tem parte da Camanor, tem um baita programa de melhoramento genético, está entendendo? Que formam centenas de famílias por ano, né? Não usam genômica, aparentemente, não usam um programa tradicional, mas com um número populacional muito alto, com boas intensidades, e cresce muito, estão tentando para sistemas intensivos. Imagino que deve ser uma empresa que deva estar, investiu em laboratório recentemente, que deve estar querendo trazer uma linhagem de crescimento rápido. Agora, outras empresas que estão trabalhando, como você falou, com o outro 90% do contexto da engorda brasileira, deve estar preocupada com a incidência de doenças e não se está achando, e é isso. Agora, se temos necessidade ou não, porque também quem está dentro das informações gerais está sabendo da famosa larva que entrou clandestinamente no Brasil, né? E que já está ali, que já está sendo disputada por todo mundo, que já está formando parte de las estruturas genéticas de várias empresas, né? Então, não sei até que ponto. O que eu acho que tem que ter um programa com continuidade, certo? Tem algumas que não estão interessadas, né? Que estão continuando com seus programas. Tem outras que quizás estão começando, e como estão começando, estão querendo trazer. Eu, recentemente, já que falamos de introduções, por exemplo, eu tenho contato bastante próximo com Sérgio Pitts, aqui no Sul, que é o empresário que se encarrega da produção de larvas, certo? Já venimos discutindo faz tempo, certo? De uma linhagem de resistência aqui para o Sul, né? Introdução, ali foi a FENACAN de 2017, eu acho, que Oscar Henning deu uma palestra da Spring Genetics, outra empresa de genética, que tem uma linhagem de crescimento, tem uma linhagem de resistência, está comercializando as linhagens na Ásia, certo? E na China, principalmente, a linhagem de resistência da Spring Genetics, conforme eu sou também amigo do Oscar, então a gente troca alguma que outra ideia, está tendo um mercado importante. Se você está vendendo reprodutores, quer dizer que está funcionando, né? Então, esse é o parâmetro, né? É o parâmetro. E bom, e aí com o Sérgio, decíamos sempre, até tivemos uma FENACAN que até nos reunimos com a Andreata, e a Andreata naquela pilha de continuar, ¿viste? Tú conoces a Andreata, de continuar aportando para la carcinicultura catarinense, que sería un sueño traer unos reproductores de algún lugar
e começar a bombar toda a sector de laguna, tá? Mas é difícil, é complicado. O melhoramento genético é complicado, envolve É gente, caro, envolve né? É caro. gente, recursos, e não só é complicado assim a nível Estado, como estávamos tentando fazer aqui, né? Às vezes é complicado até por uma própria empresa, né? Bom, haveria tanta coisa para falar, mas não sei se estou respondendo na linha que tu me estás perguntando. A vezes eu começo Não, a sim. viajar um Não, pouquinho. até sobre isso, Rodolfo, tem duas perguntas aqui do Ronaldo Yamada, que sempre também acompanha nossas lives. Um abraço para o Ronaldo. Duas perguntinhas nesse contexto. Ó. Atualmente, vimos algumas políticas públicas em trâmite para importação de matrizes, SPF, SPR, de laboratórios dos Estados Unidos. Como está a questão dos protocolos de quarentena para permitir a importação dos reprodutores? Olha, assim, eu nunca fiz uma quarentena, certo? Então, assim, nunca vivi de ter todo, mas assim, intelectualmente, o que te posso dizer é que, teoricamente, tu tem que deixar uns animais, há diferentes tipos de quarentena, mas as que se han feito aqui com o Brasil, com tilápia, com algumas coisas, tu deixas uns animais isolados, né, durante um determinado tempo e começas a, digamos, a chequear, através de técnicas moleculares, teoricamente, os patógenos da OIE, certo? Todos aqueles econômicas da OIE sempre estão surgindo, e o grande perigo que sempre se instala é de novas doenças. Sempre estão surgindo doenças, que é o grande problema da carcinicultura mundial. Se não tivermos doenças... Rodolfo, olha só como é bom ter amigos aí, colegas. Ó, o André Muniz Afonso, que é teu colega aí da Federal do Paraná, ele colocou nos comentários aqui, ó, existe uma instrução normativa, SDA número 18, de 13 de maio de 2008. É uma instrução normativa que fala sobre os protocolos de quarentena para importação de material genético, deve ser aquático, né? Material genético aquícola. Então tem uma instrução normativa aí que dá para dar uma olhada também. Pode ser. Uma outra pergunta do Ronaldo, se os protocolos de quarentena são uma responsabilidade dos laboratórios privados ou dos ministérios envolvidos? Então, cara, eu não tenho medo. É que uma coisa são as resoluções, os protocolos, outra coisa é o que acontece mesmo, certo? Então, como te posso dizer, as introduções que han acontecido no Brasil sempre acontecem, né? Se seguem os delineamentos até certo ponto, né? Mas que eu saiba, não teve um seguimento, né, estricto de instituições públicas com uma seriedade muito extrema, entendeste? Nós vivimos a época de Santa Catarina, onde, né, uma instituição estadual nos pegava amostras, certo, de cada tanque de agricultura para verificar a incidência, se tu te ríes, né, verificar a incidência de doenças, porque não podíamos liberar tanques ali e todo mundo. Bom, transfere esse panorama real e prático a introduções internacionais. Sim. A grande questão hoje é que o Brasil não pode importar crustáceo, né? Nem congelado, e os vivos, enfim, tem toda uma questão de quarentena e normativas para não trazer doenças de fora. Não, né? Nós somos um país importador de peixes e não podemos importar camarões, né? Por conta dessas barreiras sanitárias, que também são discutíveis aí, seria mais 2 horas para conversar sobre elas. Mas acho que esse é um dos impeditivos, né? E por isso existem toda essa regulamentação. E sim, tem um monte de regulamentação e se terminam trazendo em garrafas. Sim. Não que tenha tanta, não estou em contra da regulamentação,
Te estou dizendo, por exemplo, eu não fui atrás dessa resolução porque não está dentro do meu cotidiano, não vou ser eu que vou trazer agora, tem um monte de coisa para fazer, é da minha área, mas, como te posso explicar? Às vezes não é confuso, por isso que agora, como na história deste boom de introduções, né, dá um trabalho gigante, tem que estar, a história aqui de introduzir uma linhagem em Santa Catarina precisava de um grande líder, né, que para nós, nesse momento, por exemplo, era a professora Andreata, que poderia liderar um abacaxi desses, né? Sim. Tem que ter um prestígio também para ser liberado isso. Hoje, quizás, né, as empresas ou quem estão solicitando têm um prestígio político, social dentro da indústria do camarão, certo? Estás entendendo o que eu estou falando? Então, sim. Assim, tem que ter essa liderança. Então, como eu tenho também 500 atividades, não te posso dizer exatamente lá a resolução, diz esto. Tendría que estar envolvido. E quando a gente se envolveu nessa tentativa, esse é o grande. Pode ligar para Oscar Henning, que há anos que está interessado em trazer uma linhagem no Brasil, há anos que está interessado, mas é uma série digamos, e que está certo, né? Está certo, não é brincadeira trazer uma linha. Agora está o OMS, microporídeo, não sei o quê. Então, não é uma... Por isso fiquei interessado. Como estava meio fora do assunto, fiquei interessado em saber quienes estavam solicitando trazer material genético. O André ele colocou mais umas normativas aí também nos comentários. Ô Gringo, tem uma pergunta para te fazer que é um outro contexto, tá? Mas que a gente recebeu também. Talvez primeiro assim uma dúvida minha, depois tu responde, né, no contexto geral. As linhagens brasileiras, a genética brasileira, ela está mais ou menos adaptada à carcinicultura brasileira convencional. Bom, aí agora a gente tem os sistemas intensivos, a Camanor, outros tantos, os bioflocos, a interiorização da carcinicultura, e aí parece que surge a necessidade de ter um outro tipo de camarão para esse sistema. Tanto que a Camanor também já, não sei se já está produzindo suas próprias pós-larvas, enfim, mas está talvez trilhando um outro caminho. Enfim, esse material genético brasileiro, ele não... De fato, assim, ele não está preparado para os intensivos. É importante se pensar em materiais genéticos específicos para esses sistemas intensivos que estão surgindo? Giovanni, é claro que os sistemas intensivos, eles não precisam populações com uma grande variabilidade, porque está mais controlado o ambiente, está mais controlado as doenças, eles precisam de crescimento. Mas isso parece conversa de locos, ¿estás entendendo? Porque sempre, digamos, tuvimos, volta a falar de empresas, né? Pero tienen sus méritos, né? Foi a ideia da Ana Carolina quando ela criou a Genaerch, de criar linhagens de crescimento rápido, certo? De crescimento, focados no crescimento para sistemas intensivos. Apostando al crecimiento de ese tipo de sistema de cultivo. Ok? Entonces, controle sanitario bom, eu não sei tampoco las estrategias del programa en sí con relación a las presiones de selección. La presión de selección depende del tamaño de la población también. Sim. ¿Estás entendiendo? Entonces, a maior tamanho da população, maior possibilidade de você pressionar sem perda, sem elevação de endogamia e perda de variabilidade. Então, o que acontece? Depende da estrutura do programa também. Mas foi a ideia dela, se trabalhou durante muito tempo, só que parece que há descompassos, né? Parece que antes ninguém entendia essa história, aí se foi o tempo de que isso, né, para a própria empresa que estava focado nisso, se foi o tempo, né, e agora parece que há um descompasso. Como? Não, agora o setor tem interesse talvez em usar mais do que naquela época.
aparece y de repente ya se perdió el ritmo, né, de aquel desenvolvimiento, de aquela linhagem. Porque tem que ter uma sustentabilidade no tempo também. Com o mesmo... não é fácil, são recursos, né? Dinheiro, estamos falando sempre de dinheiro, são recursos, são... Certo? Gringo, então, olha só, tem uma pergunta aqui, ó, vê se tu conhece essa pessoa. Everton, na verdade está usando outro perfil, Manuela, dela Justina, mas é o Everton, conhece esse cara, né? Pergunta de produtor, ele fala. É nosso amigo Everton da Epagre. Quando vamos ter linhagens resistentes da mancha branca? Ponto. Pergunta de produtor. Não, não, resistência não, já até se tirou o termo resistência, seria mais tolerância, mais robusticidade, né? Cara, resistência, assim como, não depende, habría que definir a história da resistência, mais que populações como conseguiu o Equador, que você tenha ali, não vai ter 80% de sobrevivência, mas em semi-intensivos. Eu sempre digo de que a tolerância é uma sobrevivência lucrativa, né? Certo? Sustentável. Então, se tu tem uma sobrevivência em um contexto específico de custos e de preço, né? O Equador sempre está na briga do preço, né? No mercado internacional. Então, então, isso é o que mais ou menos manda. Então, uma sobrevivência 50%, 60%, depende de toda a estrutura de custos, tudo. É negócio, é uma linhagem interessante. Então, é assim. Por exemplo, conversando com Oscar, mas assim, ¿cómo te puedo decir, Giovanni? La resistencia, así decir, es que eso del white spot no va a ter nunca en sistemas semi-intensivos, nunca. Você vai ter que sempre lidar com o manejo, e aí que está, o manejo é muito importante com relação à população que você esteja trabalhando também. O Gringo, não, mas assim, essa teoricamente é a resposta. Nunca, mas a tal da larva X que anda por aí parece que apresenta resultados melhores de sobrevivência frente à mancha branca. Claro, no es totalmente resistente porque si a la larva X la alimentas mal, no le podés hacer, le pones un ambiente totalmente hostil, la larva X va a bater las botas también. No, está relacionado. Esa fue la guerra toda de algunas líneas, ¿no? De que realmente, y bueno, y no solo manejo, la variabilidad ambiental do Brasil como un todo. ¿Cuál fue el problema de Aquatec? Que inclusive recientemente tuve un contacto con Ana y ella me comentó eso, no que fue el problema, ¿no? Mas yo siempre alegué que las empresas de genética, y eso de hace años, que no tienen hectáreas de engorda propias, es difícil, ¿cierto? É difícil. Agora, é difícil, mas assim, o sucesso que teve e tem a Aquatec, que sempre liderou com 50%, variou ali, vamos chutar ali uma média de 50% do mercado praticamente, né? Tendo que enviar larvas de norte a sur, de sur a norte, entende? Gringo, mas, sim. Não, deixa eu só te falar uma coisa. O Instagram, ele derruba a gente por 1 hora. Tá? 1 hora a live encerra. E falta 1 minuto. Não, só para não te cortar durante uma explanação tua. Eu acho que assim, a gente está com um público bem seleto aqui, muita gente bacana, muitos amigos, conhecidos do setor que estão nos assistindo. Vamos fazer mais 1 hora de bate-papo aí? É possível? Como é que tá? Tu que sabes, cara. De repente não precisamos 1 hora para não cansar o pessoal, mas podemos... Mais uns 30 minutinhos. Tá. Você que sabe, né? Eu tô na boa. Tá. Tem algumas perguntas que não foram respondidas. Eu tenho mais uma lista aqui de dúvidas, perguntas. Algumas são minhas mesmo. Então, eu vou encerrar, que já vai cair. E aí, vou abrir uma nova, tá? Então, ali vou te convidar novamente para nova, ok? Beleza. E aí, pessoal, bom, é importante que vocês continuem nos assistindo aí, né? Todo mundo que tá por aí, tá bom?
Ó, 25 segundos, eu já vou encerrar para abrir a nova. Gringo já tá por aí novamente. Gringo tá. Vamos lá. Tem aqui... tá. Um assunto que é polêmico, enfim, mas muita coisa é polêmica no melhoramento, na genética. O material genético brasileiro... A pergunta de todo produtor, né? Tem exceção. O material genético brasileiro está muito atrasado frente ao que existe em outros países, Equador, América Central, Ásia, principalmente. O nosso material genético, se fosse disputar aí uma corrida de Fórmula 1, a gente seria lá os últimos, ficaria nas últimas posições? Como é que está nessa corrida aí o nosso material genético? Es que, no sé, así lo que me sale en este momento, así que no se aplicaría, ¿no?, para una corrida. ¿Y sabes por qué? Porque la genética depende de las condiciones ambientales, do negócio, de tudo. Então, é como ficar correndo, ficar correndo em uma pista, outro ficar correndo na praia, outro ficar correndo. Aí não tem graça ficar competindo para ver quem vai chegar na meta. Tá se entendendo? Perfeito. Então, somos pontuais e não conseguimos entender isso. Cada empresa tem seu problema a resolver. Em que a genética pode auxiliar? En bastante. Si ela tiver 300, 400, 500 hectáreas y laboratorio, es indudable que el foco de tu programa va a ser para tu sistema de engorda. ¿Cuál es tu sistema de engorda? ¿Cuál es tu problema? Estás en un estuario que hay un índice muy grande de doenças viróticas, no sé qué. Bueno, vas a tener que criar una rillana robusta. ¿Cómo? Y ahí va, y entonces, ¿qué quieres? Comparar con la CP Tailandia, de McIntosh, que le faz 800, no sé, 800 familias por ano, tiene una estructura gigante. Y eso envolve una presión de selectar, falando de genética, envolve en una respuesta mayor a selección. Agora, tenho entendido que a linha da CP Tailândia, ela cresce pra caramba, mas ela é inestável, não é um sonho. E como assim inestável? Inestável que a vezes bate na bota, entendeu? Tem as doenças, pá. Só que quando você maneja, né? Você tem um exímio manejador, né? Um técnico importante que consiga, é um avião. Mas ela aparentemente não é uma larva robusta tampoco. Mas na média está sendo muito utilizada, é uma empresa gigante, mas porque é crescimento para sistemas intensivos, pero que também têm doenças. Então, para onde? ¿Qué? ¿Para intensivo? ¿Para semi-intensivo? Então, como vas a comparar né, que vas a querer correr com quem? Agora, se querer pensar no Brasil aqui, estamos em um momento de mudanças, né? Transição. Meio mudança. De transição. Estamos em um momento de transição. Eu te falei, Giovanni, eu vou te falar o que mais ou menos eu vivi, por exemplo, né? Como agora não estou vivendo a introdução, porque estou aqui no sul, um pouco longe da história, entendeu? Não estou preocupado de trazer uma linhagem, então não estou por dentro de lo que se terá que fazer neste momento. Mas não, sim, perfeito. Mas a tua resposta foi incrível. Lo que eu vivi, lo mais recente de los últimos 30 anos, né? Lo que vivi mais recente foi a história da Conceito Azul, com a gente ali em 2006, 2007, depois em 2017, que tuve uma aproximação com a Potiporá, né? Donde nesse momento estava Aquatec con linaje de crecimiento, lutando con Lanin, lutando con esto, lutando con Lanin principalmente. Uruguay Spot queriendo ya entrar, ya había entrado, entró en 2011, pero ya comenzó a subir para cima, ¿eh? Y lo que yo vi eran estrategias de resistencia específicas, que era en el caso da Conceito Azul,
né? E uma meio mista com importância no crescimento, né? Com um núcleo breeding center, com controle de doenças, da qualidade sanitária, que seria outro tema, com controle da qualidade sanitária da larva. E aí se estava disputando isso. Também no meio do caminho chega uma empresa, é difícil falar dessa empresa, pero bueno, pero la estrategia, vamos a hablar de técnicos, llega Aníbal Proaños con un trabajo similar a Ecuador y pumba, también con suceso. No estamos hablando de agora, da larva X, estamos hablando da larva que vamos a falar de empresa que Tecmaris desenvolveu, hubo palestras, então não tenho por que não falar de empresas, que hubo palestras públicas, que Tecmaris, a través de um técnico equatoriano, fez um trabalho empírico, sem grandes geneticistas, sem nada, com um modelo equatoriano, com seleção no campo, e conseguiu uns resultados significativos ao ponto que ele parece um geneticista dando palestras aí em Honduras. Tem uma palestra em Honduras, tem uma palestra na FENACAN, certo? Mas não houve continuidade, não me perguntes por quê. Não, a genética tem que ter continuidade. Se o programa da Tecma estava hasta hoje, e aí? Não tendrían uma população. E tem outro... Então, assim, estamos em um momento de transição. A Potiporá muda para um sistema de... Olha só, de un sistema de resistencia NIM, entra al Guayspot, complica el escenario de todo, complica el escenario de desafíos, del tipo de desafío, porque bueno, tendríamos para hablar 5 horas, la importancia del desafío, ¿no? En una selección para resistencia, ¿cierto? Es otro tema, ¿viste? Otro tema que es el cómo los desafías, el inóculo viral, bueno, es todo un tema el desafío para resistencia, los famosos Challenger Tests. Mas tú vas para que bueno, que también falaríamos a propia Coatec, ela montou una unidad de Challenger Test na NIM, con un poco ayuda de la Universidad de Pernambuco, ayuda deles mesmo, para desenvolver un protocolo de desafío para NIM, naquela época. Está toda una historia de un melhoramento, na realidad. Ya estamos a pasos, Entonces, ¿qué acontece? Que en el momento actual, que en 2016, a partir de ahí, a Potiporá muda para a prioridade da variabilidade genética. A variabilidade genética é importante para robustez. E tem que manejá-la de alguma maneira. Então muda de la resistência para a variabilidade genética em conjunto com seleção. E aí você vai... Agora, né, possivelmente comiencem novos. Então, tua pergunta de se estamos atrasados, não, estamos no momento que estamos. Que é o que você quer? Que é o que você quer de um departamento de genética? Quer uma larva? Porque o productor quer tudo, que cresça, que sobreviva, que não lhe dê trabalho para produzir, sabe? Porque tem todo una historia también de cuidados de los cultivos. La genética no es todo, eso todo el mundo se cansa de falar. Es una parte del cultivo. Ahora tem que ter todo, insumos, qualidade de ração, tudo que gira em torno a uma indústria de cultivo de camarão. Condições ambientais, sanitárias, tudo. A genética é um ponto, ela não vai fazer magia, ela não vai fazer. E os que entendem alguma coisa sabem de lo que estou falando. Gringo, então, fala. Uma pergunta para talvez resumir um pouco do que a gente conversou até agora. Os programas de melhoramento genético, se não públicos, eu acho que não é o caso da carcinicultura aí, mundo afora. Esses programas, se não públicos, eles só são viáveis em grandes fazendas, grandes empreendimentos que conseguem manter grandes programas. É isso? De todos esses exemplos que você está dando... Sempre respondi essa pergunta, que um programa de melhoramento genético é um programa. É um programa. Pode ser muito simples, que é melhor que nada. Ou pode ser muito complexo. Claro que um laboratório que não tem muito pequeno, também não vai, mas um manejo de população
certo? O manejo de população já é um programa. E isso todo mundo tem seus manejos, tem suas coisas, já não estamos tão atrasados assim. Mas assim, requer investimentos, então depende, realmente requer uma séria dimensionamento, né? Mas existe o que se chamam consórcios. E isso, o próprio espanhol ontem, não me lembro agora o nome dele, no me lembro. Todo el mundo, el caso de Texcumar, por ejemplo, es muy grande en estructura, mas es un consorcio de empresas. Entonces, 3 pequeños que están trabajando en la misma área se podrían pensar en armar alguna cosa. Mas através de uma associação, enfim. La genômica, ¿estás entendendo? Então, essa é uma realidade. Então, depende. Esse AIS, por exemplo, que foi uma empresa que foi vendida para a CIPI Indonésia, era uma empresa americana, não tinha um núcleo Breeding Center tão grande, tinha visão de negócios. Quando a gente está pensando A, o americano está pensando A mais A, e já viu a história do mercado de reprodutores, né? Tu vê como foi um grande negócio da genética nos Estados Unidos, né? Y el mercado de reproductores coloca a la empresa en un lugar estratégico, que es la Flórida, que salen voz para todo el mundo, principalmente para Asia, incentiva la introducción de Banameira Asia en el año 2000, y fez mucho dinero al punto que ahora vendió también millones de dólares para la propia CIPI, la SIS. Y así después, son 2 o 3 americanas, ¿no? Entonces, depende, no, tiene una cierta, claro, tiene un pequenininho, un laboratóriozinho pequeno, o faz un consorcio, o tenta pegar los náuplios con una determinada empresa, ¿no? Que tem un programa de entrenamiento genético y distribuir, ser un multiplicador de ese programa. Sí, sí. ¿Estás entendiendo? Un multiplicador de ese programa, ya que no consigue tener un programa propio, más que la genética es importante, eso no adianta. Otro punto que relacionado con todo esto de investimentos, de niveles de programas, de todo, es que lamentablemente no tem una propiedad intelectual de eso ali, ¿no? Entonces existen, no tem como proteger. Hay alguna herramienta genética de protección, como vender larvas, no quiero entrar en eso, mas es otro grande problema da genética na aquicultura. Ah, mas isso é um assunto legal, acho, para a gente explorar um pouquinho mais. Tu comenta que não tem como ter muita propriedade intelectual, patente, enfim, porque eu posso comprar de um laboratório e dali em diante tocar o meu programa. Eu já tenho uma matriz teoricamente um pouco melhorada. É isso? Com peixes também? Sim. As empresas americanas, sempre se falou muito do cadeado genético, né? Elas vendiam reprodutores para a Ásia, de 2, 3 famílias. Então, o que acontecia? Tu pegas o reprodutor e empezás a produzir larvas. Se você produz reproductores de esas larvas, el coeficiente de endogamia se te va para la lua y ya no tiene la misma performance. Entonces, es una estrategia de manejo reproductivo para você limitar, né, inclusive cuando en el 2007 estive na Indonésia en una asesoría para una empresa, en 2007 tinha 2 precios de larva en Indonésia, uno que era de reproductores de SIS o Conabey o las empresas americanas que vendían para Asia, y otro precio de larva que era casi el 100% de diferencia de los reproductores indonésicos, que pegaban esas larvas, hacían reproductores, entonces decía 2 precios de larva, ¿cierto? Entonces hay algunos mecanismos, no es tan simple de fazer, né? Tem que ter unidades de multiplicação, não é assim, não deixa de ser um problema. Aqui nunca escutei, eu não sei, nunca escutei que, por exemplo, a Coatec ou alguma empresa séria que sempre estamos falando das mesmas empresas porque são as únicas que têm programas, né? Praticamente as únicas. Mas é um problema, isso não deixa de ser um problema. Rodolfo, se tu pudesse citar para a gente quais os principais hoje programas mundiais de melhoramento genético para Vanamei?
empresas aí que se destacam, que estão na frente, assim, programas que talvez o Brasil poderia se espelhar. Que se podría espelhar. Y bueno, ya venimos falando, yo estoy siempre falando, cuando falé de las tres tendencias, falé de la One Lab con sus clientes en Ecuador, falé de Atescumar con el programa de selección individual, selección individual, con formación de líneas que se entrecruzan, lo que está acontecendo hoje na CIPI, com Macintosh, aquele grande programa um programa muito grande, com N populacional, um número de famílias muito grande, que é um modelo de uma grande corporação em um específico local, que não seria no nosso caso. Então, essas são as grandes. Depois, repetições desses em diferentes lugares. Tem a Spring Genetics, que ela que não é que a Spring Genetics, nem por fazer propaganda a uma determinada coisa, que ela deriva, indo para a genética, ela deriva de populações que foram iniciadas os melhoramentos na Colômbia, na Sinacua. A Sinacua foi um pioneiro que terminou, y eso podemos falar de los programas públicos que no dieron certo, o programas mixtos, así, que no da para o Estado fazer programa de melhoramento genético. Já passamos, eu me lembro, tem um programa de melhoramento genético na Embrapa, podemos estar 3 dias falando de cada coisa. Isso já se esqueceu porque realmente não é o caminho. Até a própria Embrapa, que é uma mega empresa, super competente, cheio de feras, desistiu. Então, esse é outro papo. Que é a dificuldade do melhoramento genético da agricultura, meu amigo. Você tem que ter um núcleo breeding center e podemos perguntar a los técnicos da Genaer. Isso não é fácil, entendeu? Você manter um número significativo de famílias, tem larviculturas, tem... Puxa, uma parafernália zootécnica grande, certo? Mas assim, então... A Spring Genetics deriva de Sinacua, y Sinacua, con Ana Carolina, me lembro que fuimos lá, quando eles estavam, e isso te falo em 2007, já tinha um certo nome, Hoje Thomas Schitterli, que é o geneticista que os colombianos formaram, mandaram a fazer doutorado na Aquaforce, na Noruega, porque a Noruega com a Aquaforce é a grande empresa de genética mundial, que hoje está meio... fora assim, da área de camarão em si, mas foram os que deram os primeiros impulsos, na Aquatec, na Colômbia, que eles davam assessorias, montavam os principais programas simples inicialmente, e Thomas Schitterli hoje é o geneticista, foi o geneticista da Sinacua, que agora está em Siacua, Tailândia. Outra mega corporação, que foi a Saigen, que foi a que comprou, quis investir, já que está falando de corporações ou grandes empresas. Esta não existe na atualidade, só ficou aquela Siacua Tailândia, que foi a Saigen, que quiso fazer tipo a Monsanto das larvas de camarão. Então comprou a Aquatec, comprou México, uma grande empresa no México, comprou lá na Tailândia e começou a fazer um grande programa, que foi como o Sean Rocha começou a trabalhar com genética de camarão, porque ele tinha a formação melhorista na área de boi, e começou a trabalhar com genética de camarão. Hoje o cara tem 20 anos com cultivo de camarão, digamos, hay una perdida. No, a Sinacua que... no, ahí está. A Sinacua que el material genético, la base populacional, hoje da Spring Genetics, gran parte derivada da base das seleções para Guaysport, para Taura, que vem sendo manejadas na Colômbia faz 20 anos. E esse você com um certo controle. Porque se você não tem controle, então um controle ao longo do tempo, ao ponto que terminaram desistindo, era mixto, eram empresas com o governo, terminaram desistindo, terminaram vendendo, e a Beachmark, não sei pronunciar bem, que é a mega empresa que comprou a INVE, que
también tiene la Spring Genetics, que trabajan tanto en tilapia, en varios tipos de organismos, que nuestro amigo Oscar lidera la parte de camarón. Oscar, tú conoces, fue mestrado con a gente lá en Santa Catarina, y foi trabalhar em Conabé e tudo. Bom, tem toda uma trajetória ali no gerenciamento de núcleos breeding centers, né? Que é outra empresa que está nativa, digamos, né? Derivado, eu te la comentei porque está derivado de populações que foram muito trabalhadas ao longo do tempo. Que é a sustentabilidade, né? Que é aquela coisa de não fazer 2, 3 anos um programa e acabou. 2, 3 años acabó, 3, 4 años muda de estrategia. Con relación a eso, Andrata, ¿no? Nuestro amigo Andrata, él siempre, cuando él, puta, que pasó toda una vida, ¿no? Cara, pasó toda una vida. Yo me lembro cuando comenzamos a discutir la genética lá, él, no, ¿qué genética, ¿no? ¿Qué genética? Y él es un baita zootecnista. Y él le decía, no, genética de resistencia, ya que estamos hablando de resistencia, de programa para resistencia, no adianta, va a entrar otro virus, va a decir, va a entrar otro, y va a entrar otro, y va a entrar otro. Después de 20 años, cuando Chivo el contacto de Puerto Moral, que estaba con un programa de resistencia de IMNB, entra Guaysport. Ahí era toda la historia, existe una correlación, ¿sabes? Existe una correlación, o sea, resistentes a un virus son resistentes a otro. ¿Entiendes? Está toda esa historia, estaba toda esa, ¿no? Lucubración, no, claro, no. La linaje en X, que es resistencia y MNB, está teniendo buenos resultados con Guaysport. Estaba teniendo, mas también es porque más no necesariamente por desafíos, por ahí porque por su robustez, ¿né? Sí. Él estaba consiguiendo lidar, era una larva más robusta en términos de campo, de resistencia, que una larva que no tenía tanta estímulo de su sistema inmunológico, ¿né? De toda la parafernalia de genes que tú estás seleccionando ali, tú estás seleccionando genes. Gringo, tem uma pergunta aqui da Ingrid Siqueira. As mutações virais influenciam na resistência dos camarões? Es una boa pregunta. Boa pregunta. Si tuviéramos aquí mi amigo Daniel Lanza, ¿né? Uno de los mayores virologistas, ¿né? Que tive el placer de conocer al Rio Grande do Norte, lá na empresa Potiporá. Ele poderia responder melhor, porque também para uma pergunta de virólogo mesmo, né? Mas assim, ele pode ser, a variabilidade, ele chegava a mapear, ele mapeava diferentes genótipos de Guaysport dentro de uma fazenda grande. Havia área da fazenda que estava pegando um genótipo, área que estava pegando outro. Certo? Então, essa variabilidade do vírus também, né? Também. Se fizeram vários trabalhos, né? Há alguns trabalhos, né? Não tanto dizer qual é a resposta fenotípica a um desafio de determinada variante. Isso não se sabe também, mas que existem variantes e que há uma chance importante, né? Inclusive, a co-infecção de variantes que levan a competir entre ellas en un propio organismo y que siempre termina predominando una, ganando esa batallía. Es todo una dinámica viral que puxa, Daniel, ya te han dado palestras na FENACAM, Daniel, con relación a esa dinámica viral. Tem uma pergunta do Matheus também. Acha que algum dia um sistema superintensivo estará tão controlado, espalhado pelo mundo todo, que o melhoramento genético será o mesmo para produtores em qualquer lugar? Então, não só o melhoramento para o mundo? Essa é uma pergunta boa, porque não filosófica, depende. Aqui agora estamos no meio desta loucura, né, que não se sabe o que vai acontecer, mas assim, em forma geral, né? Mas assim, eu sempre falava, quem desmerece ao sistema de vivero, de sistema abierto, ¿eh? No abierto, puede ser recirculación, lo que quieras decir, sistema semi-intensivo. Quien defiende el sistema, quien desmerece, ¿eh? O que dice, no, todo va a virar una cría de frango,
né, que são heterotróficos, são, né, todo vai virar sistemas superintensivos. Sí, ok, mas minha pergunta sempre foi, e el millón de hectáreas en Latinoamérica, por ejemplo, Uhum. acontecer? Vamos a criar gado? No sé, todo puede ser, la tecnología, yo no sé, yo tampoco soy, aterrar, vaya no sé qué, porque mientras que continúe siendo negocio el sistema cimento-intensivo, va a ser difícil de pararlo. E hoje? Sim, sim, sim. Hoje, Não vai, gringo, não vai parar. Não vai quem parar. está ganhando dinheiro? Ou no Equador, né? O sea, o sistema ainda é competitivo. Ainda é Sim, competitivo. sim. Então, mientras que sea competitivo. Agora, se vai chegar lá, que não seja. Não sei, mas mesmo minha viagem nessa nível física, né? De estrutura física. Está bien, puede virar todo. Tú que sos de Laguna, yo hace mucho tiempo que no voy a falar en Santa Marta. ¿Qué está aconteciendo? ¿Están criando gado? ¿Da para criar en esas unidades? No sé. Se Dá, abandona. dá. ¿No? Grado, enfim. Sei lá, pode ser que se abandone todo o sistema. O gringo, acho que não, sabe por quê? A gente, assim como o Equador encontrou a sua forma de trabalhar nessas áreas, o Brasil vai encontrar também, de repente já está encontrando, porque os sistemas intensivos são importantes? Acho que sim. São o futuro? Sim, acho que sim. Mas existe uma febre hoje no Brasil quando se fala disso. Uma febre, por um lado, positiva, porque está estimulando o desenvolvimento desse sistema, mas, por outro lado, uma febre meio cega, onde tem pessoas que acham que só isso importa. O cara acha que acorda, em vez de tomar café, ele toma Biofloc. Os caras acham que só tem isso. E esquece que não, peraí. A gente tem 25 mil hectares em semi-intensivo abertos, isso sempre vai produzir camarão. Remodelando, diminuindo o tamanho de viveiro, enfim, não importa. Eu acho que não vai acabar nunca. Não acabou até hoje, não vai acabar nunca. A tendência é se intensificar, sim, mas haverão formas. A gente vai encontrar uma forma para ficar mais seguro, assim como o Equador encontrou, parte de Gaza também. É uma opinião mais assim de produtor. Cara, o tema das doenças e o tema é o ponto mais crítico da indústria. Então não tem conversa, é um ponto crítico. Que vai crescer, aquele sistema vai crescer. Que seria ideal para o Brasil? Tu que estás gostando de falar da realidade atual, entendeste? Que seria ideal? O ideal é você ter uma alarma um pouquinho mais robusta. Geralmente isso requer tempo. Então, hoje tem alguma que outra empresa que já está correndo um pouquinho na frente, estamos em um momento de coisas. Se me perguntar o que eu faria, né? Eu montaria um esquema de seleção a campo. Eu sinto uma relativa frustração, por exemplo, eu quando tive aquele contato com a Potipora recentemente, por exemplo, eu assim, bom, tinha um programa de resistência, onde tinha uma metodologia que estavam desenvolvendo faz 10 anos. Eu vou te contar, olha, eu quero que você me oriente, mas eu quero continuar com isto, certo? Bueno, beleza, porque você tem que responder a la necessidade de quem está querendo que lo ajudes, certo? Ok, vamos continuar. Até por uma forma de você entrar no jogo para depois ver o que você pode fazer, né? Perfeito, perfeito. Claro, o consultor, é a resposta de um consultor experiente, né? Não sei se o Rodrigo Baldin está aí assistindo, né? A gente conversou sobre isso. Essa é uma lógica, né? Como la de também, eu sei que é o sea, bom, mas para não me desviar dessa ideia, entendeu? Então, eu a los poucos, com os principais envolvidos, né, sempre estava tentando falar, bom, ok, o que te parece? Começamos, pô, seria interessante, né? Eu sempre queria ir para o lado da fazenda, uma coisa, e não procurando um programa altamente custoso, porque não acho que era o caminho, porque eu achava que a resposta ia ser muito similar.
y la empresa, las empresas estaban sufriendo. Las empresas siempre están en aquel sufrimiento con las doenças. En aquel momento era la entrada de YSport, con una sobrevivencia de 25-30%, todo el mundo desesperado. Entonces, no vas a proponer un programa de $500.000 anuales, por así decir, sei lá. Vas a atender, né? Sempre está essa coisa. Mas então, cara, isso a genética, o melhoramento genético, o departamento de genética tem que estar alinhado do lado do departamento de produção. Não podem ser coisas independentes. Todos têm que calzar la bandera do programa, porque el programa depende de todo. Entonces me lembro en la época, vamos a hacer workshops trimestrales de discusión con los gerentes de producción de cada áreas, ¿no? Y propor una cosa porque, cara, el que está ali manejando el sistema es tan importante como el geneticista. Ahí que está. Esa relación con lo que está aconteciendo es importante. O es el geneticista que tiene que estar asistiendo, o es un nivel de información muy estreito. ¿Estás entendiendo? Para conseguir ajustar, conseguir entender la respuesta a lo que vos está haciendo. Entonces, y no puede haber una competición entre, no, a la larva de la propia empresa, no, yo quiero la del vecino, esa larva no, ¿cómo? Claro, no te estoy diciendo de esta empresa, nada que ver, te estoy diciendo así, te estoy ya empezando a hablar en general, mas ahora voltando, entonces así, lo que yo haría sería un programa similar, un programa ecuatoriano, que você seleccione con tu problemática ambiental que você tem em teu estuário, em teu sistema, com tua densidade, com tua ração, com tu sistema. Então, ele vai estar trabalhando e trabalhar o crescimento, né? Tentando ponderar um pouco e vendo como também você pode manejar o problema das doenças o melhor possível a nível de manejo. E ir, pero tem que ter uma sustentabilidade. Isso é o que o Brasil não teve. Teve a Aquatec durante muito tempo, com excelência. Agora está nesta fase um pouco confusa, né? E não temos nenhuma que tenha, né? Era o que falava um pouco de Andreata, né? A história da resistência NIM pinta YSport. Agora muda, pero não é de uma hora para outra que se consiguen resultados. Gringo. Então, por isso que está todo el mundo tan agoniado, porque não se tem, né? Vai passar, tem que implementar as coisas para que daqui a um tempo vejam que aconteça. Vamos a ver, cada história é uma história. E se então temos que voltar agora com a história das introduções, é necessário introduzir, não é necessário introduzir, tem variação, qual é, né? Teoricamente já teve, não sei, cara. Eu sei que há empresas que estão começando novos programas, há outras que estão com os primeiros resultados, há outras que estão. Então está nessa fase, vamos a ver daqui a 5 anos. Mas eu entendo, o produtor quer agora, né? Você que é produtor, está preocupado com a produção da safra. De onde tu vai comprar larvas? Nesse ponto de material genético, o produtor é mais imediatista. Olha só, tem duas colocações aqui, eu vou fazer ao mesmo tempo, porque elas se complementam. Tá? A primeira delas, Maricultura Pandini, lá do Espírito Santo, lembra? Será que o caminho não seria focar na genética do rápido crescimento, como foi feito no frango? E as doenças deveriam ser tratadas de outra forma. Aí ele complementa, porque tem 22 anos que todos falam em 12 gramas 90 dias, tempo de cultivo, né, do vanamento. Aí o Rodrigo Baldin, nosso amigo também, lá de São Paulo, ele comenta o seguinte, ó, uma grande diferença para o frango é que em relação às doenças podemos resolver ou amenizar com vacinas, e no camarão não. Por isso o foco foi feito em crescimento
no caso, né, de forma tão eficiente para frango. Então, não dá para ter essa comparação direta de um invertebrado como o camarão para frango, para suíno, porque lá eles resolvem as doenças, vacina, tem memória imunológica, enfim, e o camarão tem essa fragilidade a mais. Por isso que existem esses caminhos, resistência, crescimento. Mas aí, para voltar à pergunta do Pandini, será que não seria melhor focar em crescimento para que o Vanamei cresça antes mesmo das doenças aparecerem? Esse é um caminho? Focar para crescimento, não que tu gostei a última parte. Focar para crescimento... Rápido, rapidíssimo, para que nem dê tempo das doenças aparecerem em sistemas bifásicos, trifásicos. Não, sistema bifásico, trifásico, o que tem feito, que o Equador também faz, né? Quase todos estão fazendo num mínimo bifásico, é você povoar ao extensivo um camarão que já foi, digamos, mais robusto, com maior peso médio, tratado com probióticos, com imunoestimulantes, com ácidos orgânicos, lo que for, todo lo que você pode tratar esse sistema de pré-cria, que sale, além do mais, manejar com simbiótica, com lo que for, o ambiente de cultivo extensivo, evitando o máximo, preparando o ambiente do camarão para a chegada de qualquer vírus. Principalmente também para as chegadas de vibriose, que são a prévia, né? Então, focar e trabalhar com crescimento, certo? Isso já se faz, né? Na tentativa de cercar a doença. Agora, lo más parecido ao frango, que não dá para comparar, é realmente os sistemas superintensivos, heterotróficos, ou misotróficos, ou mistos, ou o que for, que están aconteciendo en algunos lugares, ¿no? En San Pablo, en el propio Nordeste, ¿no? Que eso que você isola la doença, você no convive con ella. Entonces, trabajar con larvas libres de doenças, donde você no recircula agua, no entra a doença. Eso nomás, y crecimiento rápido, ¿no? Ahora, para tener una linaje de crecimiento rápido, para un cultivo intensivo, a 200, 300, estoy hablando 250, 300 moderados, no estoy hablando de los 500 por mes, 250, 300, né? Você tem, a essa densidade também, você tem que ter uma larva que, com uma seleção para crescimento bastante importante, e isso depende do tamanho da população que você está trabalhando no núcleo de genética. Justamente el otro día, así, yendo o no indo, o ¿cómo te puedo decir? Comparando esto, tuvimos, por causa da live também, porque sou amigo, eu troquei uma ideia com o João, e ele fez uma coisa, eu gosto muito dele, baita cientista, muito inteligente, e honesto e sincero, ele não inventa história. E ele, assim, me falou a seguinte coisa: Rodolfo, assim, ele disse, se você tem um programa familiar, certo, com 100 famílias, você tem um carro meio ruim, tá entendendo? Você quer ter um carro, né? Um carro com 100 famílias, você tem um carro meio ruimzinho, você tem um carro, chama a atenção, entendeu? Tu quer andar de carro, dirigir um carro, né? Se você, para ter um BMW, você tem que fazer de 500, 600, tem uma base de número de famílias, que é o tamanho da população muito alta, para você conseguir aqueles ganhos, né? Aqueles ganhos por geração, através de pressão de seleção, para você ter aquelas linagens paradisíacas que, teoricamente, a cepi tailândia tem, que crescem 4 ou 5 gramas por semana, ou 3, 4. Para ser, né? Porque se fala hasta 6, né? Vamos poner 3, 4 por semana, né? Uma coisa meio. Você tem que pressionar, e para isso precisava, para não perder a linhagem a curto tempo, então, para ter um BMW, precisa ter isso que envolve grana, né? Para ter um carro velho, e se você tem um programa de seleção, que é o que ele não defende nenhum específico, porque ele é um geneticista, se você o contratar para ir a gerenciar o programa de CP, ele vai, te faz um baita programa familiar, né? Então, esse está em função de custos.
está en función de custo. Entonces me dice, pero você puede implementar, yo prefiero un programa de selección individual, ¿né? Y tener una moto, una Harley Davidson. Yo prefiero tener una Harley Davidson y andar de moto que tener un carro velho. Então, cara, lo que te quiero decir es que depende muito, es muy amplo. Todo mundo quer uma coisa específica. Então tem três vértices, que es investimento, estrategia, mercado, que te va a definir cuál es tu mejor estrategia. Y las empresas están rebolando siempre, las empresas de genética, los que invierten en genética, en función de eso. Às vezes não dá certo, mudam de estratégia, acá le foi bem, não sei o quê, e ficam assim. Agora me perguntas, quais foram as que tiveram éxito? Eu acho que SAIS, Estados Unidos, com crescimento, já se focou, controle, famílias, né? Tem um crescimento que não é na CP, porque não tinham tantas famílias formadas em núcleos de 9 a 5, mas sempre foram ganhando crescimento e ganhando dinheiro, tinham mercado, não sei o quê, né? Vai depender, lo que dio certo é lo que teve uma evolução que fez ser lucrativa e sustentável no tempo. Ô Gringo, fazer um comentário para complementar então esse raciocínio e citar também o pessoal que está participando. A gente tem aí o Baldin ali, underline vet, que é o Rodrigo Baldin, que é uma das pessoas que lidera esse movimento da carcinicultura em São Paulo, tá? E a gente está assistindo a live também o Luiz Salgado, que é extensionista da FIPERJ lá do Rio, que é uma das pessoas que também lideram a questão da carcinicultura marinha no Rio de Janeiro. Bom, em ambos os casos, São Paulo e Rio, são produtores que estão começando, um número muito pequeno, projetos ainda no início. O programa de melhoramento para eles, quer dizer, eles vão depender das larvas dos laboratórios do Nordeste e que não estão sendo preparadas específico para eles. Bom, não tem demanda para eles terem um programa, né, uma linhagem específica para o sistema que eles estão desenvolvendo. Eles vão ter que comprar o que tem no mercado. E, claro, estou sendo generalista, eu sei que a própria Ana está sempre em contato com eles, se preocupa muito, eles têm vários planos e projetos, mas hoje eles compram o que tem no mercado, né? E não necessariamente o que seria melhor para um biofloco em Taubaté, Itu, Campinas, do Rio de Janeiro, enfim. É isso, né? Em resumo. Ou seja, se tu eu acho que lo ideal de la larva dele sería la SPF, que no sé cómo está ahora la situación, sinceramente, do nivel digamos, de controle sanitario de Aquatec, no sé mesmo, né? Mas lo más limpia posible con el mayor crecimiento posible, certo? Mas você tem que testar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Estás entendiendo? ¿Cuál es la otra empresa que está? ¿Qué garantía te da de no estar introduciendo un patógeno aquí en San Paulo que te mate? Porque el problema del intensivo es ese, mi amigo. ¿Entendiste? Si no, ahí estamos concordando con no me lembro el nombre de él, que decía que todo va a virar intensivo. El problema del intensivo es tú tener las condiciones ciertas para tener una regularidad. Tem que ter uma regularidade economicamente viável, em um horizonte de 6 ciclos, não sei, de 3, 4 anos. Porque tampoco, sempre, la agropecuaria também é assim. La soja, qualquer coisa, te viene uma geada, te vem não sei o quê, tu perdes a safra, né? Então tu tem que ter uma mentalidade agronegócio, que a mentalidade agronegócio, que lamentavelmente na aquicultura às vezes não tem. Eu te digo, porque eu tenho parente na Argentina, com fazenda, com tudo, e conversando disso, a mentalidade agronegócio é no horizonte. Eles sabem que podem ter safras melhores, safras piores, safras com melhores preços, safras com piores preços. Então tem que ser lucrativo no horizonte de 4 ou 5 anos, que o aquicultor não tem. Ele sempre está ali, ou porque não tem capital de giro, porque para isso tu tem que ter capital de giro, certo? O porque siempre está en un sofoco, o porque siempre está reinvestindo. Esa historia de reinvestir y no considerar que estás creciendo, es otra falacia, ¿no? No estoy ganando dinero porque,
fiz 4 estufas. Ah, no estoy ganando dinero, pero la próxima safra tengo un nuevo laboratorio nuevo, me lo estoy fudido. ¿Está entendiendo? Entonces, claro, esa historia la viví la vida entera. Es siempre así, no tenemos dinero para nada, pero claro, no tenemos dinero porque estamos haciendo un nuevo sistema de bombeamiento hiper, siempre que va a reducir costos. Entonces, es así, me estoy derivando al foco de la historia de San Pablo, ¿no? Su problema es el riesgo. Si vos vais a las palestras de todo el mundo, dice, ¿cuáles son los riesgos del sistema intensivo? Bueno, vos tenés que tener una larva sanitaria, porque cualquier patógeno que entra se te complica, ¿eh? Entonces es un riesgo. Ahora, que bueno, yo ya resolví arriesgar, que es el caso de él, yo resolví arriesgar. Ya salí da palestra para entrar na real, que isso é lo bonito da acuicultura, é o que você está fazendo lá na modelo, certo? Eu resolvi arriesgar. Então, se vou resolver arriesgar, qual é o que eu tenho para arriesgar e quais são as opções que eu tenho? Eu não me vou meter na área comercial, cada um... Bueno, vamos falar de genética. Faz um mapeamento de los posibles fornecedores. Testa. Vai testando. No compra siempre de la misma origen. A no ser que... es la única. Hay una empresa que yo puedo... No solo ela te garante. Você tem que correr atrás de las informaciones da realidade desse contexto. Y tem que ter un excelente técnico de la agricultura de manejo para poder avaliar eso. Porque ahí entramos en otro y vamos entrando en otra. La genética también no es solo la genética, es la calidad del proceso de la agricultura también. Muy importante. Já é parte do técnico. Já é parte do técnico no laboratório. Ambiental, todo lo que no es genético es ambiental. Entonces no es solo el origen. Deu uma travadinha aí, pessoal. Deixa eu ver se deu uma travadinha lá no Rodolfo. Vocês estão me ouvindo? Ahora sí, voltou. Yo tengo aquella larva que proviene de la linaje de crecimiento rápido, o la resistente, no sé qué, no sé. Y ven, ¿né? Y tenés que avaliar eso allí. ¿né? Y ahí entonces existen los criterios de avaliación de larva. Entonces, comprar una larva na ciega, llegar en un proceso de producción, qué bonitinha, o no sé qué, y no tener reales condiciones de avaliar desde el origen hasta la llegada, un cierto acompañamiento. Entonces, ten que estar preocupado con la calidad de la larva que tú estás povoando, independiente también de la genética. Entonces, estás viendo que... Y si hay mucha variabilidad de calidad de poslarvas, mesmo que sea de la misma genética, você vai ter variabilidad en sus cultivos. Perfeito. ¿Entendés? Entonces, ahí va sofrendo. Entonces, en resumo, testen dentro de la posibilidad que vocês estén avaliando la calidad de larva también, ¿né? Hay un riesgo de determinada empresa você introducir un patógeno, ¿cómo você lo pueden controlar? Ya el sistema intensivo de bioflocos y todo ya tiene una tendencia a tener un control. Bueno, caso hay, bueno, tive problemas con NIN, bueno, vas a tener que despescar, limpar, y es difícil, es eso, es el riesgo tu sistema intensivo. Y esperar, claro, no puedes investir en genética hoy, ir vislumbrando, ir acompañando. Cuando tenga un nivel de demanda de larvas que se pueda hacer un laboratorio propio para el sistema. Mas lo más próximo que se tem trabalhado con mucho esmero durante años fue a empresa Coatec, ¿né? Mas mas las empresas también no son... pueden ter o coração do mundo em um determinado aspecto ético e de vontade de acontecer, porque não é todo dinheiro na vida. Então, tem gente que trabalha por vontade de acontecer. E a vontade de acontecer, só que também vontade de acontecer, pero baitos empresários em todo sentido também. Tem um limite da vontade de acontecer com o nível de investimento que tu tem que oferecer. Então, não está crescendo tanto o cultivo intensivo. Si no, no
Senão não me estariam falando isso. Estariam, não, eu compro da Aquatec porque eu não tenho os dados. Há que avaliar dados. Eles vão avaliar. Você tem que avaliar quais foram os resultados que tive e são econômicos. Bueno, então continuam com o mesmo fornecedor, intercâmbio. Eu acho que isso é o que está acontecendo. Aqui em Santa Catarina, tu estás sabendo que também está nessa... Em Santa Catarina, tá, vamos... Será que não dá para mudar? Né? Será que não dá para mudar de linhagem? Santa Catarina vem usando uma linhagem já faz tempo, por uma boa causa de controle sanitário. Sofreu muito, né? E continua sofrendo. Então não sabe, a vezes, se se meter em outro... Então, são todas decisões que não são de linhas ou de estratégias que têm que ir acompanhadas por outras coisas, não só selecionar a larva. Então, um conjunto de riscos, avaliar um conjunto de coisas e é isso. Não sei se mais ou menos respondi, né? Não é? Sim. Não tem uma... a salida é avaliar e até inclusive pequenos bios, sei lá. Só comprar, entendeste? Não só comprar. Comprar e receber é a pior roubada de uma empresa na hora de povoar. Sim. Não, tem algumas colocações que o Rodrigo fez aí que são interessantes. Bom, a princípio a gente não tem material SPF sendo comercializado hoje no Brasil, né? Ou seja, o material genético que chega para qualquer fazenda brasileira devido a um estresse que pode ser do transporte, da aclimatação, enfim. Pode ser que algum vírus que ele seja portador possa ser analisado no PCR. Mancha branca, HNV, NIM, enfim. Né? A gente não tem... Então, assim, quer dizer, quando a gente compra um material genético, uma pós-larva, os vírus estão ali. O desafio é você ter um ambiente que eles não vão, né, se manifestar, ou seja, as doenças não vão aparecer. Esse é o status atual. O Rodrigo perguntou sobre os custos para analisar um SPF. Não sei, Rodrigo, se tu quis perguntar custos para analisar, para fazer PCR para as principais doenças de notificação obrigatória, na verdade. Ah, tá. Os custos das análises, né? Porque, quer dizer, é importante analisar. A gente sofreu tanto aqui em Santa Catarina com essas análises, eu, Rodolfo e muita gente, porque, não é SPF. Então, quem procura, acha. Né? Se houver um estresse, vai aparecer. Pode ser que dê positivo. É isso, Rodolfo? Cara, SPF, CPF é um conceito que teremos que falar muito aqui, mas para você ser SPF conforme, ter livre de doenças, de todas, de notificação obrigatória, da OIE, são núcleos específicos, né? Núcleos específicos, por exemplo, esos núcleos que vendiam para a Ásia, né? SAIS, CONAB e tudo, são núcleos que são totalmente fechados, que têm uma certificação sanitária, que não entra nada, que não sei o quê. A partir de que uma larva, um reprodutor, sai desses núcleos, já não podem ser considerados SPF. Então, se vamos aqui, a condição do Brasil, por exemplo, teve momentos, não sei como está agora, acredito que devem continuar com o controle sanitário na Genaerte, era o núcleo genético, ali tinha uma série de... Não sei tampouco, porque eu me distanciei um pouquinho desde que entrei na universidade, exatamente com tudo, porque uma coisa é você estar... Mas não sei específico, teve uma época que tinham uma certa certificação SPF as larvas que saíam de ali. Só que ali, a capacidade de produção de larvas de ali não tem dimensionamento, tem que ter uma unidade multiplicadora disso ali, certo? Então, tem que sair larvas ou reprodutores para se multiplicar e começar a produzir larvas a grande escala. A partir de que sale da Genaerte e vai para outro núcleo de produção, já perde o status CPF, já se pode contaminar a água. Se você está em la Barra do Cunhaú, está, não sei, em outro lugar, e está pegando água
E aí, bom, você vai ter algunas posibilidades. Mesmo así, sí, claro, hay tratamientos de agua, no sé qué, no sé todas las medidas de control sanitario que la empresa va a tentar lo máximo posible y ella va a controlar a través de análisis propios y va a tener un producto que ella va a querer que sea lo más limpo posible para você vender. Ahora, cada momento es cada momento. Agora, não sei como estará essa situação da probabilidade de você estar comprando larva e com que patógeno. Porque não van a querer. Então, tienes que elegir. Ahora, ¿cuál es en tu sistema de cultivo? ¿Cuál es el que tuviste algún problema con white spot? Porque ninguém fala. ¿Teve problema con white spot? Porque si no teve problema, si no teve problema nenhum com white spot, então quiere decir que tu problema es taxa de crecimiento, né? Cresce pouco. Ou os dois. Ó, gringo, não, olha só. Olha só. A Ana Carolina comentou, ó, finalmente se falou do verdadeiro conceito de SPF. E aí, a tua resposta, ela também já corrobora com o que o Rodrigo colocou, ó, mas no SPF ele tem que ser negativo independente do estresse. Não, saiu lá da zona onde ele é produzido, foi para uma larvicultura, já pode se contaminar, né? Então já deixa de ser SPF, acho que é isso, né, que tem que colocar. Gringo! Giovanni, e aí o produtor tem que avaliar a empresa se na multiplicadora, na unidade multiplicadora, quais são as medidas sanitárias, né? Por lo menos ter a confiança, es una relación de comercial entre cliente e empresa, e você vai ver, e isso varia ao longo do tempo, e ok, mas tenés outra terceira opção, mas depende também de um volumen de negócio, um volumen de larvas, é o próprio produtor chequear as larvas. Qual é? Sim. Mandar, y ahí vienen los costos. Bueno, ahora estoy medio perdido de costos. Una cosa son los costos de un laboratorio universitario, otras cosas son los costos de un laboratorio privado, otra cosa... Bueno, eso ya se tentó, ya la propia Ana, que está ali na frente, ya até fez un centro de diagnóstico de doenças, né? Mas, não sei, agora estamos em uma fase, né, de transição mesmo, né, porque se você tem alguém que te forneça, porque a parte que tem que ser um bom data, né, ou seja, um laboratório bom que tenha capacidade, TVA, como se chamava, Uruguai? Bueno, Gringo, a gente vai, amigo, a gente vai cair, tá? Não, a questão é que a gente vai cair. Falta 1 minuto, cara. A gente vai cair. A lei longa da aquicultura do Brasil, cara. Não sei se tem pouca gente, mas tem muito tempo, né? Olha só. Não, deixa eu só... O último comentário da Ana, acho que é bem pertinente para esse fechamento. Ó, a larva limpa que entra em água com a mínima carga viral deixa de ser limpa muito rapidamente. Ainda mais nos sistemas fechados, que a ideia é utilizar água por muitos anos, já ficou vírus lá de um outro laboratório, de um outro lote, enfim, não adianta trazer o SPF, ele vai se contaminar no primeiro segundo. Gringo, vai encerrar, então assim, queria agradecer aí por ter aceito o convite, pela aula, 2 horas sobre genética, não é fácil, mas é um tema muito relevante, muito interessante, e que precisa cada vez ficar mais claro no entendimento do produtor, enfim. Então temos um grupo bem seleto aí que ficou com a gente até agora, tá? A gente agradece o carinho, a participação aí de todos vocês. Gringo, 10 segundos, vai encerrar. Bueno, muito obrigado para todo mundo. Adoro falar disto, hubiese falado outros temas adicionais, mas isso ali, e procurem seu caminho, cada empresa, cada coisa tem sua estratégia, não pensem em uma solução